O fim do mundo, 2012 e a Bíblia Sagrada. Daniel capítulo 12, lê comigo o versículo 4 que diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Queridos, com certeza os irmãos devem ter ouvido os muitos debates, que já aconteceram e que ainda acontecem em torno de uma data de 2012, mais especificamente dia 21 de dezembro de 2012. É uma especulação baseada em um calendário que os maias produziram há muitos anos atrás, há milênios inclusive, e que hoje tem sido tomado como base, como fundamento para prognosticar o fim do mundo, um possível fim do mundo, E é certo que muitos cristãos, ouvindo esses debates, chegaram a nos procurar e a nos perguntar o que nós achávamos dessas profecias e deste calendário que foi feito. E então o Senhor colocou no nosso coração esse desejo de nós então compartilharmos com a igreja do Senhor alguma coisa em relação a esse tema. E de antemão eu quero desiludir aqueles que vieram aqui pensando que nós vamos gastar o nosso precioso tempo falando exaustivamente sobre as profecias dos maias. Nós apenas tomamos esta profecia ou essas especulações para que a partir dela nós possamos voltar o nosso olhar para a Escritura a fim de saber o que a Bíblia Sagrada tem a nos falar. Tanto é que o nosso tema é o fim do mundo, 2012 e a Bíblia Sagrada. Amém? Quando se fala dessas profecias, essa teoria de uma profecia dos maias, em resumo, o que nós poderíamos entender disso? Os maias, eles foram pessoas, muito sábias e desenvolvidas na área da astrologia e também da astronomia. E reunindo essas ciências e essa busca que todos os homens inclusive têm de buscar o conhecimento do futuro, eles construíram um calendário baseado em observações astronômicas que eles fizeram. E então eles perceberam, isso segundo consta nos estudos, que existe um alinhamento dos planetas da nossa galáxia a cada período, de tempo em tempo. Eles têm uma leitura diferente do tempo que os ocidentais geralmente costumam ter, ou que os outros povos costumam ter. Enquanto que as pessoas costumam ver o tempo de uma forma linear, como passado, presente e futuro, os maias faziam uma leitura circular do tempo, como se o tempo, a cada 5.125 anos, fosse um período completo. Então é como se houvesse um círculo de tempo. Começa-se num dado momento, e aí após 5.125 anos, o universo e o tempo dariam um ciclo completo. O que significa que ao cabo de cada um desses períodos, dizem as profecias, haveria um grande acontecimento universal e mesmo em todo o universo, sobretudo na nossa galáxia, o que traria grandes transformações e mudanças. E alguns hoje em dia chegam a pensar que haveria um fim, ou o fim do mundo, agora em 21 de dezembro de 2012, porque os maias, nessa previsão, nessa leitura circular do tempo, eles só conseguiram identificar 5 círculos ou 5 ciclos de 5.125 anos. Aí dizem, que agora, no dia 21 de dezembro de 2012, estaríamos fechando o último ciclo de 5.125 anos. Aí isso já é teoria. Como eles não conseguiram prever para frente, além deste último ciclo, então poderia, ou subtende-se daí, que não há mais ciclos e, portanto, haveria o fim do mundo. É certo que nem todos os místicos e teóricos ou os adeptos dessa teoria concordam com o fim do mundo. Mas eles dizem assim que ao cabo desse ciclo, desse tempo de 5.125 anos,
diz que o universo, a nossa galáxia, produziria uma grande energia e uma grande luz do centro da galáxia que afetaria o Sol e que resultaria em erupções solares e mudanças magnéticas. E o que aconteceria então com a Terra? Isso supostamente, se isso fosse verdade, agora no dia 21 de dezembro de 2012, a Terra seria afetada com essa grande energia, a Terra ela sofreria uma mudança na sua inclinação, no seu eixo, e aí grandes catástrofes aconteceriam sobre a Terra, desastres ecológicos, cataclísmicos, de maneira que aí é que vem toda a escatologia dessa teoria. Eles dizem que a humanidade deve então decidir se ela vai sobreviver a este grande evento ou se ela será destruída por ocasião desses eventos. E o que iria determinar se a humanidade ou o homem haveria de subsistir nesta ocasião? Se porventura houvesse uma mudança no seu pensamento e o homem resolvesse abandonar a maldade, abandonar as guerras, abandonar o egoísmo, abandonar as lutas, pela sobrevivência e entrar então panteisticamente numa harmonia com todo o universo. Ora, isso não é novo, uma vez que isto já é também uma teoria do movimento chamado Nova Era, em que propõe que todos os homens cheguem a uma harmonização com todo o universo. E aqueles que não entrassem nessa harmonia, ou seja, quem não decidisse pelo bem, não decidisse pelo abandono da maldade, dos vícios, de tudo que destrói a humanidade, esses seriam destruídos. E aqui eu pergunto para os irmãos, ora, será que essa teoria, esse calendário, essas profecias e tantas outras que somam-se a essa, na mesma direção, até que ponto isso tem verdade e até que ponto isso não fere a revelação de Deus nas Escrituras? E eu então extraí daqui dois aspectos, um positivo e um negativo, para que nós pudéssemos considerar essa noite. O primeiro aspecto é o aspecto positivo. Esta profecia tem um aspecto positivo porque ela tem um tom apocalíptico. Ela prevê, ela aponta para um tempo de decisão. Aponta para um tempo em que haveria um fim de todas as coisas. E de uma maneira ou de outra, isso está de acordo com a Bíblia Sagrada, que também possui um apocalipse e também propõe e aponta para um tempo em que os homens haverão de responder pelas suas atitudes e pelos seus atos. É certo que, quando se fala da Bíblia Sagrada, há muitos críticos, muitos incrédulos, ateus, que falam, não, isso é religião, esquece isso, vamos falar de outras coisas. Só que essas mesmas pessoas acreditam em tais profecias. Ou seja, não é somente a Bíblia que prega, ou que avisa, ou que anuncia, ou que prevê um apocalipse. Na verdade, a questão do apocalipse, da escatologia, das coisas referentes ao fim de tudo, isso está presente não somente na Bíblia Sagrada, mas também em muitas outras vertentes, tanto do conhecimento quanto da fé e da religiosidade das pessoas. Então, há um aspecto positivo porque aponta para um tempo em que os homens deverão prestar contas de todas as suas obras. Agora, há um aspecto negativo nisso, e muito negativo, porque o modo como esse fim é apresentado é um modo que fere drasticamente a verdade de Deus em sua palavra. Isso porque essas profecias, ou essa profecia especificamente, ela tem um tom um tanto da filosofia deísta. O que é o deísmo? O deísmo é a crença, é a filosofia de que Deus, algum dia no passado, ninguém sabe quando, ele criou todas as coisas. Todavia, ele determinou leis que governassem o universo, de sorte que o próprio Deus se ausenta da sua criação, abandona a sua criação às suas próprias leis. Ou seja, essas profecias dizem que o próprio universo é quem vai executar o seu próprio juízo, que vai abortar de si o mal. Então, nesse caso, Deus está totalmente fora. Essas profecias não apontam para Deus
como sendo o Criador, o mantenedor e o juiz de todas as coisas. Nesse sentido, isso é muito negativo. E há também o fato de ter uma impressão de panteísmo, como se todo o universo, toda a criação fosse Deus, ou que Deus estivesse em todas as coisas e que todas as coisas fossem Deus, de sorte que esse Deus que julga é o próprio universo. Então, tanto a teoria deísta, de que Deus não intervém, ou a teoria panteísta, de que Deus é o próprio universo, isso vai de encontro à Escritura. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala-nos de um Deus pessoal, de um Deus autoexistente, um Deus incriado, um Deus inteligente, um Deus consciente, um Deus que existe por si só, e um Deus criador. Deus, o Eterno, o Altíssimo, criou todas as coisas, e Ele não abandonou a sua criação. Não pensem que o universo ele vai se destruir por si só, que vai chegar um momento em que vai ter uma energia, uma explosão, uma luz, isso vai afetar a vida no planeta e todos vão ser erradicados, vão ser, de repente, destruídos. Não, existe um Deus criador, o Deus eterno, e este Deus eterno, ele vai intervir, é Ele próprio quem vai intervir, porque Ele se preocupa com a sua criação, Ele já interviu antes, Ele já veio a essa terra. A Bíblia diz que o verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio trazer a nós a salvação, a redenção, o seu reino, e Ele prometeu que voltaria uma segunda vez para então julgar, julgar o homem baseado no seu evangelho. Então a Bíblia, ela prevê e ela prediz um fim, é certo? Como o próprio livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 nos diz, o texto que lemos aqui no início. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Então a Bíblia fala do tempo do fim. Agora, resta-nos saber da própria Escritura o que ela chama de tempo do fim. O que é o tempo do fim? E quando que esse fim acontecerá? Então, de antemão, eu quero lembrar os irmãos do texto do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, quando referindo-se à sua segunda vinda, Jesus diz que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Portanto, não cabe ao homem, isso de acordo com a Escritura, determinar o dia, o mês e o ano em que o fim acontecerá, como querem os adeptos da teoria ou dessas profecias dos maias que dizem, que afirmam que tudo haveria de ter um fim no dia 21 de dezembro de 2012. Então, o próprio Jesus já havia profetizado e dito que os homens, embora tentassem alcançar esta visão, esse conhecimento do fim, mas que não está para o homem o determinar o dia, o mês ou o ano em que este fim há de acontecer. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vejam só a pergunta que os discípulos fazem a Jesus depois de sua morte e ressurreição, e qual a resposta de Jesus Cristo nesse sentido. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A igreja do Senhor não está aqui para afirmar o dia da vinda de Cristo ou o dia do fim de alguma coisa. A igreja existe para declarar em alto e bom som a todos os homens que Jesus prometeu intervir na história do homem e colocar um fim a toda sorte de mal, de perversidade, de maldade, a julgar a todos, julgar os vivos e os mortos. E sabemos que não cabe a nós e não está para o homem o determinar esse dia, ou hora, ou ano que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E a Bíblia então nos dá alguns exemplos
exemplos de quando Deus intervém na história. Interessante que os homens hoje em dia, eles vivem de uma maneira alheia à palavra de Deus, vivem de uma maneira alheia ao que Deus nos diz sobre a sua vinda. Isso porque as pessoas, como o próprio Jesus falou, estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e não estão atentos para o tempo do fim de que Jesus falou que viria. E a Escritura muitas vezes nos adverte a esse respeito. Nós temos, aqui eu coloquei numa ordem crescente, alguns exemplos de quando Deus intervém e julga o homem, e então traz sim destruição ao mal. Nós temos o primeiro caso, em menor escala, o juízo que Deus trouxe sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Judas, capítulo 1, só tem mesmo um capítulo. Acompanhe o versículo 7, que diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vejam, Sodoma e Gomorra, duas cidades da antiguidade, diz-nos a Bíblia no capítulo 19 do livro de Gênesis, que os pecados daquela sociedade, daquele povo, já atingiam os céus. Ou seja, quando o homem abandona Deus, quando o homem abandona o conhecimento de Deus, quando o homem não se sujeita à vontade de Deus e se entrega a toda sorte de pecados e de perversidades, a Bíblia diz que Deus é longânimo, que Deus é paciente, mas que esses pecados vão aumentando, vão crescendo e atingem um ponto em que Deus simplesmente não pode mais tolerar o mal. E então nós temos um caso em pequena escala dessas cidades de Sodoma e Gomorra e algumas cidades circunvizinhas que sofreram a punição. Deus interveio na história daquele povo e essas cidades, elas foram destruídas, elas foram queimadas com fogo. O interessante é que mesmo a arqueologia, ciência dos homens, podem constatar esses ainda sinais dessas cidades que foram destruídas na antiguidade. No local onde essas cidades existiam, hoje encontra-se o Mar Morto. Olha como é interessante. Deus destruiu aquela cidade e aquele povo de tal maneira que no lugar onde haviam as cidades, hoje não existe vida. A vida foi totalmente extirpada e nem mesmo existe ali a vida de um germe, ou de um vírus, ou de uma bactéria sequer. Tanto é que o mar é chamado Mar Morto. E aqueles que já puderam ir até lá e se lançaram em suas águas, não puderam afundar. São águas é um mar que recebe águas de outros mares, mas que tão logo essas águas entram, elas morrem. É por isso que Judas diz que a destruição de Sodoma e Gomorra está posta por exemplo de uma punição eterna. Então a Bíblia anuncia aos homens e proclama e conclama, convida os homens a olharem para o exemplo de Sodoma e Gomorra, para que ao virem ali o que ocorreu com aquelas cidades, possam os homens de hoje terem uma mudança de coração, voltando-se para o Senhor, para que não sofram semelhante punição. No capítulo 6 de Gênesis, agora é em maior escala, não é mais Sodoma e Gomorra, a Bíblia nos fala que Deus também interviu na época de Noé. E aí nós temos o registro do dilúvio, quando a humanidade daquele tempo cresceu tanto, se multiplicou, e os seus pecados também se multiplicaram e aumentaram tanto, que diz a Bíblia que Deus, olhando, disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem. E então Deus interveio no tempo de Noé e houve uma destruição de todos os habitantes da terra daquele tempo, do tempo de Noé. Diz a Bíblia que Deus abriu as comportas dos céus, dos abismos, e a chuva desceu, e os mares transbordaram, e a Bíblia diz que todo que é vida que estava sobre a terra foi destruída, sendo salva tão somente salvos Noé
e a sua família, um total de 8 pessoas, com todos aqueles seres viventes que também estavam guardados na arca. Então vejam que a Bíblia aponta a tempos do passado em que houve destruição, mas não a própria criação julgando a criação, mas é Deus que intervém na história do homem e vai punindo em pequena escala Sodoma e Gomorra, em maior escala todos os habitantes da terra por ocasião do dilúvio, e ainda em muito maior escala há uma outra destruição, de que diz a Bíblia que Deus interviu na história da terra e puniu-a severamente. É o registro de Gênesis. Abra sua Bíblia, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vocês devem perceber que eu estou dando os exemplos na ordem inversa, né? Gênesis 19, Gênesis 6, até Gênesis 1, para colocar esses eventos numa menor escala, numa escala maior e ainda numa outra bem maior, para mostrar como que Deus intervém na história. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vocês conseguem ver aqui, nesses 2 versículos, um indício ou um sinal que aponta, que mostra que Deus interviu na história da terra e a destruiu? Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 1 diz que Deus criou a terra. Isaías capítulo 45, versículo 18, diz que Deus não criou a terra um caos. Deus não criou a terra vazia, mas Ele a criou para ser habitada. Como foi que Deus criou a terra? No momento que Deus criou a terra, será que Ele criou um abismo? Será que Ele criou um caos? Será que Ele criou uma coisa vazia, escura, em trevas, destruída, caótica? Acompanhe, por favor, não desmarca Gênesis capítulo 1, não. Veja comigo o que diz num livro de Jó, capítulo 38. Veja como que o Senhor vai colocar aqui o momento em que Ele criava a terra. O momento de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Leia na sua Bíblia. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Versículo 5. Ou melhor, versículo 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Amados, vejam, olhem para mim por um momento. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos uma informação que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não nos diz lá como foi que Ele criou. Temos a informação de que no princípio Ele criou. O versículo 2 de Gênesis 1 fala de uma condição em que a terra se encontrava. Ele diz: a terra estava sem forma e vazia. Em momento nenhum o texto diz que Deus criou a terra sem forma e vazia. Em momento algum, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que Deus criou um caos, criou um vazio, criou as trevas. Não, é dito no versículo 1 que Deus criou os céus e a terra. Somente em Jó 38, versículo 4, é que nós começamos a ter alguma informação do modo como Deus criou a terra no princípio. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou seja, a terra tem fundamentos. A terra não é uma massa, né, amorfa, informe, vazia, trevosa, caótica. Mas Deus, quando criou a terra, Ele lançou fundamentos. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que os sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Todas essas informações, olha, fundamentos da terra, medidas, cordel, bases e pedra angular, aponta para uma terra criada em perfeita ordem, em perfeita harmonia. No princípio, Gênesis capítulo 1, criou Deus os céus e a terra. Então a terra foi criada, no versículo 1. Como ela foi criada? Com fundamentos, com estrutura, com equilíbrio,
com harmonia. Haja vista que no livro de Jó, o próprio Deus vai descrevendo o modo como ele criou a terra. Todavia, o versículo 2 diz, a terra, porém. E este porém diz tudo, né? No princípio criou Deus, ó. A criação foi realizada por Deus. Porém, e aqui nós temos uma adversativa que nos chama a atenção para algo contrário ao que é afirmado no versículo 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E este verbo estava é o mesmo verbo no hebraico de Gênesis capítulo 19, 26, quando nós temos ali a informação dizendo que a mulher de Ló transformou-se numa estátua de sal. Ela tornou-se uma estátua de sal. Ninguém pode afirmar que a mulher de Ló era e sempre foi uma estátua de sal desde o seu nascimento. Não. E a mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal. Ela não era estátua de sal, mas veio a ser estátua de sal. E por que ela veio a ser? Porque sofreu da parte de Deus um juízo. Então, ler-se assim, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Porém, contrapondo a esta criação de Deus, com estrutura, com fundamentos, com bases, conforme está em Jó 38, a terra tornou-se sem forma e vazia e cheia de trevas, tornou-se um abismo, tornou-se um caos. E alguém pergunta, por que havendo Deus criado algo tão magnífico, tão maravilhoso, os céus e a terra, com tanta perfeita ordem como Deus fala em Jó, por que essa terra veio a se tornar um caos? Por que ela veio a se tornar sem forma e vazia? Atente para isso. No juízo de Deus em Sodoma e Gomorra, apenas algumas cidades foram destruídas. No tempo de Noé, o mundo de homens, a humanidade de seres viventes, foram destruídos e a terra permaneceu intacta. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nos mostra que a terra toda, enquanto planeta, sofreu um juízo tão grande que toda a terra, todo o planeta, inclusive, enquanto esfera criada por Deus, sofreu um juízo a ponto de tornar-se informe, sem forma, vazia, destituída de vida, em trevas, um caos completo. E essa destruição de que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, aponta profeticamente para o tempo da queda de Lúcifer, que quando criado no princípio era um ser perfeito, sem pecado, mas que porque o pecado entrou no seu coração. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 28, diz que ele era um querubim da guarda, perfeito, e ele governava essa terra, esta criação pré-adâmica, e quando ele caiu, toda essa criação se rebelou juntamente com ele, de sorte que Deus interveio na história e julgou o mundo pré-adâmico, e então, por causa do juízo que Deus concedeu devido à queda de Lúcifer, então a terra veio a ser um caos, totalmente destruída, sem forma, vazia e cheia de trevas. Então a Bíblia não nos deixa sem parâmetro, a Bíblia não nos deixa alheios como que poderia ser. Nós sabemos que Deus, de vez em quando, de tempo em tempo, quando se torna necessários, a Bíblia diz que Deus, ele intervém com julgamento, e ele então traz o seu juízo, e traz sim destruição. É isso que nós falamos que há de positivo nas profecias apocalípticas que não são da Bíblia Sagrada. Seja profecias dos maias ou de quem quer que seja, é certo, é fato de que Deus de tempo em tempo intervém. Mas não é um Deus, panteísta, não é o panteísmo, não é uma criação Deus que julga a si mesma e aborta de si o mal. É o Deus Criador, o Eterno, o Altíssimo, que intervém na história da sua criação para julgar e punir quantos não atentam para a sua verdade. É por isso que em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens ímpios. Ou seja, a perversidade dos homens, a impiedade,
todo procedimento egoísta do homem caído não ficará impune. Temos Gênesis capítulo 1, a destruição geral do planeta. Temos Gênesis 6, a destruição de todos os seres viventes da terra no dilúvio. Temos o caso de Sodoma e Gomorra, daquele tempo, daquelas cidades. Mas a Bíblia também fala de algo, de um fim, quando Deus irá intervir de uma vez por todas e definitivamente na história do universo, sobretudo na história dos homens. E abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Quando nós falamos sobre essas coisas, muitas pessoas não acreditam, né? Alguns acham que isso é conversa fiada. Mas a Bíblia já previa também que isso aconteceria. 2 Pedro, capítulo 3. Veja comigo o que o apóstolo Pedro nos diz na sua epístola. Vamos ler do versículo 1 em diante. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordais das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o princípio, ou porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A Bíblia está dizendo, queridos, que muitos insubordinados, homens ímpios, homens perversos, incrédulos, haveriam de dizer assim: onde está a promessa da sua vinda? Será que Deus, de fato, ele há de intervir na história da humanidade? Há uma incredulidade no coração, inclusive do próprio povo professo de Deus. Aqueles que têm nas mãos a Bíblia Sagrada. E eles dizem assim: Jesus virá. Ele virá. Quantos creem que Jesus virá aqui? Levanta a sua mão. Mas eles creem de coração? Ou vocês creem pela tradição? Até porque nós vivemos num país em que a tradição religiosa católico-protestante é prevalecente. As pessoas vão nascendo e crescendo debaixo de uma orientação religiosa, e essa orientação religiosa não promove a verdadeira fé, que só pode ser concedida por Deus. Então as pessoas falam de Jesus, falam da morte de Jesus, falam da ressurreição de Jesus, falam da vinda de Jesus, mas quantos podem crer de coração nisto? A Bíblia diz que muitos, haveriam de surgir nos últimos dias, dizendo: olha, tendo em vista, ou tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda do Senhor? Aí você fica olhando assim: onde está o quê? A promessa. Cadê? Ele não disse que viria. Por que não veio ainda? Aí eles argumentam: desde o princípio de tudo, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha qual é a resposta de Pedro no versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro está dizendo: essas pessoas deliberadamente se esquecem que nós temos aí o exemplo. Deus já interviu outras vezes na história da humanidade. A segunda vinda de Cristo não é de todo inédita. É inédita porque é a segunda vinda de Cristo que nunca ocorreu. Mas a essência, a intenção, a intervenção de Deus quanto a julgar o homem, isso aí Deus já veio fazendo há muito tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 2, Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 19, e até mesmo nos dias modernos, quantas catástrofes não acontecem e nós não temos, não sabemos, não podemos afirmar que não foi ali uma intervenção direta de Deus por alguma razão. De sorte que cabe a nós
os que cremos na palavra de Deus, olhar atentamente para a Escritura. Amados, não é tempo mais de nós estarmos tão envolvidos e tão dado às coisas temporais. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E os tempos que nós vivemos são os dias da sua vinda. Quando nós olhamos, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: sabe, porém, que os últimos dias seriam dias difíceis. Então, ele começa a fazer uma descrição profética sobre qual é a condição, ou qual seria a condição dos homens por ocasião dos últimos dias. Isso são sinais que evidenciam que nós estamos vivendo os últimos dias. E como seriam os homens nesta época? Então ele passa a descrever. Se os irmãos quiserem nos acompanhar, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Aí ele passa a descrever: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E alguém poderia falar assim: ah, pastor, mas desde sempre os homens são egoístas, desde sempre os homens são avarentos, desde sempre os homens são jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Mas eu pergunto, você consegue ver que o apóstolo Paulo fala não é que os homens não eram ou não fossem, mas é que todos esses atributos da carne, se é que assim se podem ser chamados de atributos, né? Mas que todas as características da carne estão num movimento crescente. Cada dia que passa, a humanidade avança mais um degrau, ou desce mais um degrau da sua degradação. Vocês conseguem perceber que a humanidade, a cada dia, está ficando mais deplorável, mais decaída, e os pecados se multiplicam, e os homens vão defendendo os pecados, fazendo leis para defender o pecado, de maneira que isto vai de mal a pior. O que o apóstolo está dizendo não é que os homens da antiguidade não fossem assim, mas que todas essas características haveriam de tomar proporções tão grandes que chegaríamos a quase que um tempo em que o homem não encontraria os verdadeiros valores, como o amor, como a paz e como tantas outras coisas que hoje, teoricamente, os homens buscam, mas não a desejam de fato e não as amam. Então nós devemos olhar bem para isso. O próprio Jesus também, ele profetizou muito sobre esse tempo. Quando o apóstolo Paulo diz aqui assim, olha, que os homens seriam muito mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vocês conseguem perceber isso como um sinal? Vocês conseguem perceber que os homens, e aqui está falando dos religiosos, eles têm esta tendência, isso se percebe claramente no viver, na prática dos servos de Deus, de que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? Vocês conseguem perceber isso? E que os homens têm uma aparência de piedade, tem toda uma forma de piedade, mas nega, no entanto, o poder da piedade, o vigor da piedade. Ou seja, tem a aparência porque falam como tais e até se vestem como tais, mas na hora de provar e de mostrar uma vida piedosa, falta-lhes a vida, o vigor, o poder da vida piedosa, ou seja, a hipocrisia. Então, a Bíblia nos aponta para esses sinais que evidenciam esses últimos dias. Não é possível que alguém, ao ler a Escritura, não consiga perceber, sentir e interpretar os dias em que nós vivemos. Vivemos, de fato, os últimos dias e todas as coisas caminham para o que a Bíblia chama de um fim. Haverá sim um fim. Agora a pergunta é, o que é o fim? Será que o fim
Será como um certo poeta incrédulo no passado disse que num dado tempo, ou um dado momento, um dado dia, tudo havia sido destruído. A humanidade dorme hoje e amanhã nada mais existe. Tudo desapareceu. Tudo explodiu, acabou-se. Será que seria assim? O que a Bíblia quer dizer com o fim? Quando a Bíblia fala o tempo do fim, ou especificamente sobre o fim, que conceito a Bíblia nos traz sobre isso? Certamente a Bíblia em nenhum momento nos fala de um acontecimento radical e exterminador. Em nenhum momento. A Bíblia usa uma palavra no grego chamada parousia, que aponta para um tanto ou uma sequência de acontecimentos em que Deus vai intervindo paulatinamente, entrando na história, até chegar a um clímax em que o próprio Deus há de se mostrar e se revelar ao universo, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que o Filho do Homem há de vir, e todo olho o verá. Esta fé é a fé da igreja desde o seu início. A igreja primitiva, a igreja de Paulo, de Pedro, de João, sempre trouxe no coração essa certeza de fé de que Jesus vai voltar. A primeira vez ele veio, sua primeira vinda. E ao vir, ele veio pela via da encarnação, usando os meios físicos e materiais da sua criação, o ventre de Maria, uma criancinha, foi criado em Nazaré, e ali ele cresceu, e ali ele viveu, tinha ali seus familiares, tinha ali sua mãe, segundo a carne, seus irmãos segundo a carne, seus tios, e inclusive as pessoas no futuro, no seu ministério, chegavam a dizer, ora, não é ele o filho de José e de Maria, não são seus irmãos, né? Ou seja, o verbo que é Deus se fez carne, andou entre nós. Os homens não o conheceram. Está lá em João capítulo 1, que o seu povo, o próprio povo que tinha as promessas e as profecias, não o reconheceram como Deus. E o mundo incrédulo não o pôde reconhecer como Deus. Mas haverá de chegar um dia, diz a Bíblia, em que o verbo encarnado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, vivo hoje à direita de Deus, há de voltar. A Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo. E Jesus vai voltar. E essa vinda dele não será uma vinda oculta. Não será apenas uma luz, um brilho, uma energia. Não. A Bíblia diz que todo olho verá o dia em que Jesus há de se manifestar para julgar todas as coisas. Mas quando a Bíblia fala disso, dessa profecia, mostra uma série de eventos que se sucedem. E nós estamos usando essa palestra de hoje como um prelúdio da nossa conferência, e que então nós vamos falar de uma maneira específica, de uma maneira mais detalhada, porque serão 3 dias. Então vamos trabalhar com essas profecias que apontam para o tempo do fim. Hoje, o que nós queremos fazer é trazer apenas superficialmente uma ideia dessas profecias, para que vocês, ao olharem a linha profética desses acontecimentos, possam se situar nessa história profética, né? História profética, porque há várias profecias que já se cumprem. Estamos numa história. E a profética por quê? Porque a história de hoje foi profetizada ontem e a de amanhã está sendo profetizada agora, na Bíblia Sagrada. Então é preciso que nós visualizemos. A Bíblia nunca deixou os servos de Deus sem uma orientação, sem um parâmetro. E uma das principais profecias é a de Daniel, capítulo 2. Abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 2. Nós temos aqui uma das profecias mais importantes que falam sobre os últimos dias. O capítulo 2 de Daniel nos fala de uma profecia, de um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Diz a Bíblia que Nabucodonosor, numa certa noite, não conseguiu dormir, ali incomodado nas suas noites, nas suas perturbações de mente. Então, nos seus cochilos ali, ele teve um sonho, né? E ele então sonhou com uma grande estátua.
Basicamente, como se fosse essa imagem aí, ó. E a estátua, diz a Bíblia, que no sonho de Nabucodonosor, ela era feita de materiais preciosos, a começar da cabeça e indo até os pés. Diz a Bíblia que a cabeça da imagem era de ouro, os braços eram de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. E havia também os 10 dedos da estátua, uma estátua oponente. Diz a Bíblia que Nabucodonosor ficava olhando, contemplando aquela imagem, quando de repente, no seu sonho, ele viu que uma pedra, ela foi cortada de uma montanha. Ele viu uma grande montanha e uma grande pedra sendo cortada, extraída, arrancada da montanha, e que essa pedra então foi jogada contra a estátua, que a feriu nos pés, de maneira que toda a estátua foi destruída, tornou-se um pó bem fino. Essa história está no capítulo 2 de Daniel. E veio um vento e soprou naquele pó bem fino que a estátua se transformou, e ali tudo desapareceu, a estátua toda desapareceu. E diz a Bíblia que a pedra que destruiu a estátua cresceu, cresceu e cresceu, a tal ponto que encheu toda a terra. Um sonho bonito, não? E aquilo perturbou muito a alma e o coração de Nabucodonosor, de sorte que ele começou a chamar os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os adivinhadores, para que pudessem discernir o sonho. Só que Nabucodonosor, sabendo da esperteza desses prognosticadores, como sempre, né? Que é muito fácil prever as coisas que eles não conseguem ver. Como há um tempo atrás aí, perguntaram para uma senhora que supostamente lê o futuro. Aí foi na Copa do Mundo, sem ser essa a outra, anterior. Falou assim, e o que a senhora acha? O Brasil será campeão? Ela falou assim, deixa eu ver. Aí olhou, tal. Eu vejo que se jogar bem, vai ganhar. Aí passava-se mais alguns minutos, mas e o Brasil, vai ser ou não campeão? Eu vejo aqui nas minhas previsões que se tudo der certo, ele será campeão. Assim é fácil, Desse jeito é fácil, né? Não é assim que hoje em dia também se faz em outros lugares? Eu estou ouvindo aqui, eu estou recebendo aqui agora que tem alguém que tem um caroço aqui. Com certeza tem caroço demais aqui. Com certeza. Eu mesmo tenho aqui na minha mão aqui, ó. Um negócio aqui, que sei lá o que é isso. Não dói, deixa ele aí quieto. Tem alguém com dor de cabeça. E assim as pessoas vão falando coisas vazias e não há nada de substancial, né? Nada, mas a Bíblia não. A palavra de Deus, diferentemente de tudo que já se ouviu, é a verdade. E quando então Deus mostrava a Nabucodonosor aquele sonho, Deus revelava para ele coisas a respeito do tempo do fim. Acompanhe comigo capítulo 2 de Daniel, versículo 36. Daniel, um servo de Deus, então, recebeu do Senhor a revelação. Nabucodonosor, sabendo da esperteza dos prognosticadores da época, falou assim, olha, eu tive um sonho. Aí eles falam, conta-nos o sonho, e nós daremos a você a interpretação. O rei, não, é muito fácil eu contar o sonho e vocês falarem o que quiserem do sonho. Vocês que são adivinhadores é que deverão falar qual foi o sonho. Diga-me o sonho e então diga-me a interpretação. E a Bíblia diz que nenhum deles conseguiu. E não ia conseguir mesmo, né? Foi aí que havia um servo de Deus. Porque havia um edito do rei que se aqueles feiticeiros, magos, adivinhadores não falassem o sonho e a sua interpretação, todos morreriam. Vai se colocar como adivinho para você ver. E aí Daniel falou, Senhor, veja a situação do teu servo que sou, no meio desse povo e do teu povo que aqui está. E então ele orando com seus amigos, diz a Bíblia que Deus lhe mostrou em visão o sonho de Nabucodonosor e lhe deu a interpretação que hoje nós trazemos aos irmãos. Daniel capítulo 2, versículo 36. Ou versículo 31.
Diz assim: tu, ó rei, isso é Daniel falando para o rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Versículo 36. Este é o sonho. Aí o rei estava feliz já, né? É verdade, esse foi o sonho. E Daniel diz, aí no versículo 36, e também a sua interpretação diremos ao rei. Agora olhe para a sua Bíblia, porque essa profecia fala sobre nós. Nós estamos aqui dentro. Isso não é algo do passado, não é algo... Isso é algo que de fato diz respeito a nossas vidas hoje. Capítulo 2, versículo 37, diz assim: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Ou seja, esta estátua em forma de homem, essa imagem de homem, cabeça de ouro, peito de prata, quadril e ventre de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro, diz respeito à história das nações. As nações que surgiriam na história e ascenderiam ao poder. Então Deus começa a mostrar paulatinamente, em ordem, a Nabucodonosor, pela revelação a Daniel, quais os reinos que ascenderiam na história até o fim, até chegar o último de todos os reinos, de sorte que depois do último reino, nenhum outro haveria de se levantar. Vocês sabem que a história da humanidade e a história dos reinos é sempre de guerras, né? Surge um grande poder, uma grande nação, com grande domínio, e então, posteriormente, uma nova nação se levanta, aí luta contra esta, vence, subjuga esta, e a outra prevalece. E assim, Deus foi mostrando a ascensão dos reinos, de cada um dos reinos, e então o primeiro desses reinos, como diz a profecia, a começar por Nabucodonosor, por Babilônia, diz o texto: tu, ó rei, rei de Babilônia, o império babilônico, és a cabeça de ouro. Era o império do tempo. Isso entrou tanto no coração de Nabucodonosor, isso porque a profecia vai mostrar que depois dele viria outro reino, o que quer dizer que o reino dele cairia, e depois viria outro reino, e depois outro reino. Isso entrou tanto no coração de Nabucodonosor, que se vocês lerem o capítulo seguinte, capítulo 3, ele manda fazer uma estátua toda de ouro, como quem quer dizer, não sou a cabeça de ouro, eu sou toda a estátua, nenhum outro reino haverá de me subjugar. Mas o fim dele não foi tão bom. E então diz o texto sagrado, capítulo 2, versículo 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, versículo 39, se levantará outro reino, inferior ao teu. E nós sabemos, pela história, que esse outro reino está aí nos braços de prata, são os medos e persas.
Se vocês observarem o todo do livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 20, nos mostra claramente que o reino que haveria de suceder a Babilônia são os medos e os persas. Então, depois de Babilônia, viria um outro reino da Média e da Pérsia. Versículo 39, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E nós temos o outro slide, que mostra que o quadril e o ventre de bronze refere-se à Grécia. Veja as profecias, Deus está mostrando os reinos que ascenderiam no poder. Tu és Babilônia, depois virá um outro reino, inferior ao teu, a Média e a Pérsia. E então um terceiro, a Grécia. Olha, quando Deus disse isso a Daniel, o Nabucodonosor, ainda não haviam ascendidos ao poder a Média, a Pérsia e nem a Grécia. Isso era profecia plena naquele tempo. Hoje é fácil. Quando você pega a Bíblia e você lê esse texto, escrito 800 anos, ou 600 anos aproximadamente, antes de Cristo, e você então compara com um livro de história geral. Você pegar um livro de história, está lá, Babilônia, Média Pérsia, Grécia. Aí você volta a olhar para a Bíblia e Deus está dizendo, Nabucodonosor é, naquele tempo, o cabeça de ouro, mas virá um outro reino, Média Pérsia. Mas virá um terceiro, que é a Grécia. Segue-se no versículo 40. O quarto reino será forte como ferro. Aí diz a respeito das pernas de ferro da estátua. O quarto reino, que seria Roma. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artérios, dos dedos, em parte de barro, em parte de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Vejam, coloque toda a estátua para mim, por favor, querido. Para eu... Isso, está aí. Cabeça de ouro, Babilônia. Braços de prata, Média Pérsia. E isso foi profetizado, e isso aconteceu na história. Quadril e ventre de bronze, a Grécia. As pernas de ferro, Roma. No tempo que Cristo veio, quando Cristo nasceu, prevalecia o governo de Roma. Ele morreu sob o domínio dos romanos. Vocês lembram que o povo de Israel estavam subordinados a Roma? Até Jesus mandou que pegasse uma moeda e perguntou, de quem é essa cara? É de César, então dê a César o que é de César. Veja como que a Bíblia foi predizendo os reinos e eles foram acontecendo. Só que a Bíblia diz que os pés de parte de barro e parte de ferro seria o quarto reino dividido. Seria Roma dividida. Roma foi dividida? Roma foi invadida pelos bárbaros. Vocês lembram da história? Que os bárbaros foram invadindo Roma e foram conquistando os territórios. E hoje nós temos uma Roma totalmente dividida. Em parte de barro, em parte de ferro. Países fortes, países fracos, temos hoje a atual Europa. Amados, quando nós olhamos para essa profecia e para essa estátua, nós podemos acompanhar como que Deus está no controle de tudo e no controle da história, e antes que as coisas acontecessem, Deus foi mostrando e foi apontando os reinos. E alguém poderia perguntar, pastor, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que isso me interessa saber que Babilônia veio, depois veio a Média, a Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, e hoje vivemos os pés da estátua divididos em parte de barro, em parte de ferro. Sabe o que isso nos quer ensinar, e nos quer mostrar, e nos quer despertar? É que quando nós olhamos para essa história, nós sabemos que na história predita por Deus, na história decretada por Deus, dos reinos do mundo, nós hoje vivemos nos pés da estátua. Seguirá daí para frente apenas os 10 dedos da estátua, antes que uma grande pedra caia sobre os reinos do mundo, a estátua, e a destrua completamente. Então, os 10 dedos da estátua diz respeito ao último dos reinos, que é o governo do anticristo. As pernas de ferro, os pés divididos e os dedos da estátua dizem respeito a um só reino, o Império Romano,
que até hoje prevalece em 3 fases. Roma imperial, no tempo de Cristo, as pernas. Roma dividida, a atual Europa, nos dias de hoje. E Roma restaurada, os 10 dedos da estátua, que será uma grande colisão ou coalizão de países europeus que já se reconstruindo, já estão dando as mãos, e a cada tempo eles se consolidam até eles terem sobre si um só rei, e este, a Bíblia diz, será o anticristo. E então estamos vivendo no limiar da história. Se nós vivêssemos um tempo da cabeça de ouro, poderíamos falar, ainda tem muitos reinos pela frente. Mas não, você, meu irmão, eu não sei se isso é privilégio ou o que é, mas tem aí o privilégio de viver no limiar da história. Eu não posso afirmar, como a própria Bíblia declara, que o Pai reservou esse tempo pela sua exclusiva autoridade, somente para o seu conhecimento. Mas, de acordo com as profecias, nós estamos vivendo a um passo para que este último reino humano surja. Isso poderá acontecer a qualquer momento. E nós sabemos pela Escritura que este último reino, Roma restaurada, do anticristo, irá durar apenas 7 anos. E então virá uma grande pedra arrancada e cortada, sem auxílio de mãos, para destruir os reinos do mundo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Capítulo 2 de Daniel, versículos 44 em diante. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais. O reino de Babilônia foi destruído, da Média e da Pérsia foi destruído, da Grécia foi destruído, Roma caiu, Roma hoje está tentando se levantar, ela vai se reerguer meio cambaleante, vai cair definitivamente. O reino do Egito lá atrás da antiguidade foi destruído, da Síria foi destruído. Sabemos que hoje a atual potência Estados Unidos não é outra senão o próprio Império Romano, haja vista que é uma extensão e uma continuação dos ingleses que faziam parte do antigo Império Romano. O Império Romano prevalece no poder, na figura e na nação dos Estados Unidos. Nós estamos mesmo a um passo. Mas a Bíblia diz que nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. Vamos colocar em ordem? Cabeça de ouro. Cabeça de ouro. Braços de prata. Quadril e ventre de bronze. Pernas de ferro. Pés quebrados. Roma dividida. Os 10 dedos. Roma restaurada. Mas o Deus do céu suscitará um reino, um outro reino, que não se iguala à Babilônia, que não se iguala à Média e à Pérsia, que não se iguala à Grécia, não se iguala a Roma, mas supera todos, porque será um reino, o último reino, e este não será jamais destruído. Veja, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Quantos creem nesta palavra? Diga amém. Quantos creem que nós estamos vivendo nos dias dos pés quebrados? Isso é história. Eu não acredito. Não, problema seu. Leia a história. Tá bom, fecha a Bíblia, vai estudar a história
e lá você vai encontrar exatamente esses reinos nesta ordem: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma destruída e atualmente a Roma querendo se reerguer, fazendo suas alianças. Nós temos hoje a União Europeia, que está aí, levantando-se para uma grande restauração futura. De sorte que nós, os que cremos nessa palavra, estamos de olho nesta pedra que será lançada do céu à terra. E esta pedra é Jesus Cristo. Mas não somente nós temos aí esta profecia de Daniel capítulo 2, mas temos uma outra, Apocalipse capítulos 2 e 3. Não sei quantos irmãos sabem ou se lembram de que, tendo vindo Jesus e morrido na cruz do Calvário e ressuscitado dentre os mortos, ascendido aos céus, ele deixou aqui na terra a sua igreja com a promessa de que ele haveria de voltar. Vocês sabem disso? E então o Cristo glorificado apareceu a João quando este estava exilado na ilha de Patmos do mar Egeu. E quando então o Cristo glorificado apareceu numa visão a João, Jesus falou assim para João: olha, João, eu quero que você mande uma mensagem à minha igreja, a igreja do Senhor que está na terra desde a sua morte, ressurreição e ascensão. A igreja que está dentro de uma história, a igreja do século I, do século II, do século III, não está na terra a igreja? E não está hoje a igreja? Quando nós olhamos para a igreja hoje do Senhor, muitos cristãos falam: eu estou desiludido. Hoje mesmo veio um irmão nos visitar, falou assim: olha, eu desiludi com essa turma, porque está muito complicado. Mas nós não estamos alheios a isso, uma vez que o próprio Jesus, no primeiro século, ele predisse que isso aconteceria. Na verdade, ele profetizou toda a história da igreja. Ele escreveu de antemão, falou assim: olha, a igreja será assim, assim, porque ela seguirá esses caminhos. E aí nós temos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, 7 cartas às 7 igrejas. Carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Tiatira, carta à igreja em Sardes, carta à igreja em Filadélfia e carta à igreja em Laodiceia. Cada uma dessas cartas, isso é possível entender quando nós lemos essas 7 cartas à luz da história da igreja. Nós vamos encontrar que cada uma dessas cartas, dessas igrejas do Apocalipse, representa uma fase da igreja de Jesus na terra. A primeira igreja, igreja do tempo dos apóstolos, século I, está ali identificada e profetizada na primeira carta, Éfeso. Quando você lê carta à igreja em Éfeso, você tem um retrato profético da primeira igreja. Se você quer entender um pouco da vida espiritual, do trabalho, do labor da igreja primitiva, primeiro século, leia a primeira carta. E então Esmirna fala da igreja do Senhor no segundo século. Pérgamo fala da igreja do Senhor no terceiro século. Tiatira fala da igreja do Senhor no quarto século até o século XVI. Mostra toda a degradação que ela viria a sofrer, sendo ali identificada como uma mulher prostituta que deu a beber de um vinho de prostituição aos filhos de Deus desse tempo. Tiatira fala de um período de trevas de 1000 anos, aproximadamente, sexto século, quinto século, ao século XVI. E então, a próxima carta, carta à igreja em Sardes, fala da igreja do século XVI e XVII, a igreja da reforma protestante. E então, carta à igreja em Filadélfia, século XVIII, e aí vem a última carta, carta à igreja em Laodiceia, que fala profeticamente da última das igrejas, ou da última etapa da igreja de Jesus Cristo. E aí não tem para onde correr. Qualquer pessoa, qualquer cristão que ler carta à igreja
em Laodiceia, não terá como negar que temos ali um retrato perfeito da igreja do século 19, 20 e 21. O que é dito dessa igreja? Uma igreja rica. É verdade isso? É rica? Tem dinheiro? Todo esse sistema em que se encontram os filhos de Deus, a verdadeira igreja que está aí sufocada dentro de um sistema humano montado, é rica ou não é? O povo de Deus, os servos de Deus, não estão inseridos aí nesses movimentos todos? Quem é que pode negar que este povo é um povo rico? Mas em contrapartida é dito: todavia, não sabes que és. Aí fala da essência agora interior: pobre, cega, miserável e nua. Ou seja, um povo que por um lado, materialmente falando, é um povo rico, abastado, espiritualmente é um povo totalmente destituído de qualquer poder espiritual, de qualquer virtude espiritual, a ponto de qualquer visão espiritual, a ponto de o Senhor falar: aconselho-te que vocês comprem de mim ouro para te enriqueceres. Mas não é o ouro terreno, não é o ouro da prosperidade material proposto pela teologia da prosperidade, em que hoje em dia se traduz o evangelho como sinônimo de dinheiro, de riquezas. Não, é o ouro da fé, aquela fé que, quando provada, ela é mais preciosa do que o ouro apurado pelo fogo. É a verdadeira fé que se apega ao evangelho, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a palavra de Cristo, o reino de Cristo, que aguarda por essa pedra que vai destruir os reinos da terra, para que possamos juntos com Ele reinar sobre toda a terra. Vestiduras para cobrires a tua nudez, falta justiça, e o Senhor fala que devemos nós comprar, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejamos. Ora, essas 7 igrejas nos mostra claramente que nós estamos no limiar da história. Haja vista que nós não vivemos o tempo da igreja de Éfeso. Também não vivemos o tempo da igreja em Esmirna, nem de Pérgamo, nem de Tiatira, nem de Sardes, nem de Filadélfia. Quando nós olhamos para trás, nós vemos a história da igreja está no fim. Estamos vivendo a última etapa, o último período, o último tempo da igreja na terra. E a pergunta é: pastor, o que sucede? O que virá? O que acontecerá? Irmãos, a era da igreja pode acabar hoje. Eu não sei. Hoje pode findar essa era, até porque o propósito de Deus se desenvolve e se cumpre em dispensações. Nós hoje vivemos a dispensação da igreja, que é a dispensação da graça. Ora, e se a dispensação da graça tem 7 períodos, e nós vivemos o último deles, então estamos no fim. Você essa noite foi convidado a vir aqui para ser conscientizado de que você vive uma era iminente, a era do reino, a era em que os reinos do mundo irá passar e o reino de Cristo será implantado. Mas não pense que o reino de Cristo será implantado sem que haja luta, sem que haja guerra, sem que haja juízos. O que acontecerá tão logo findar este último período da história da igreja? Apocalipse, capítulo 1, versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O livro do Apocalipse tem esta divisão: as coisas que vistes, as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Considere comigo isso. Para nós entendermos o que sucede à história da igreja, você tem que entender isso. O Apocalipse
tem 3 partes: as coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Então veja, quando Jesus fala para João, escreve aí, João, as coisas que vistes, é fácil de identificar. Se são as coisas que ele acabara de ver, então está no capítulo anterior, capítulo 1. Não é isso? Que é a visão do Cristo glorificado andando entre os candelabros de ouro. O capítulo 1 mostra que Cristo não está morto, ele não está sepultado, ele está glorificado e cuidando do seu povo. E aí diz, e as coisas que são. E a pergunta é, quais são as coisas que são? As que vistes é passado, as que são é o presente de João, e as que hão de acontecer depois é o futuro, depois das coisas que são. Queridos, as coisas que são as 7 igrejas, são as 7 cartas. Haja vista que todos os verbos empregados nas 7 cartas estão conjugados no presente. As coisas do momento, as coisas desta era. Nós vivemos a era das coisas que são. De sorte que, capítulo 4 de Apocalipse, abre para você ver, versículo 1, diz assim, depois dessas coisas, que coisas? Capítulos 2 e 3, as 7 igrejas. Então, depois da era da igreja, nós vivemos o último momento da história da igreja, Laodiceia. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas. Está aqui o segredo. Capítulo 4, uma voz de João, venha para cá, e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas, depois da história da igreja. Irmãos, vivemos a era da igreja, vivemos o último momento. Se nesta noite, a história da igreja, dentro dos decretos de Deus, se encerrar, segue-se o capítulo 4 do Apocalipse. Está aqui, ó. Eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Esquece a profecia dos maias. Ainda que muitos sinais ali apontados, também são apontados no Apocalipse. Eu digo esquece no sentido de você pensar que não há um Deus pessoal. Esquece no sentido de você pensar que Deus está divorciado da sua criação e a entregou às suas próprias leis. E esquece a data 21 de dezembro de 2012. Esquece isso. Volte a olhar para a Bíblia. O que você tem que saber é, eu vivo e eu existo na era da igreja. Segundo, eu vivo e existo no final da era da igreja, na última igreja, Laodiceia. Não há uma outra etapa de igreja depois dessa. A igreja chegou onde tinha que chegar. É isso aí, ó, que vocês estão vendo. Vai piorar um pouquinho mais, mas não vai passar disso não. A degradação já está feita. Nós queremos saber se estamos no final dessa era da igreja, como será ou como serão os próximos acontecimentos. Que pode ser amanhã, pode ser na semana que vem, e disso eu não sei, e não posso apontar o dia e nem a hora, mas eu posso apontar pela Bíblia o que acontecerá. João então foi arrebatado neste momento, que a voz o chamou, e de repente ele se viu no céu, um trono, e Deus o Pai assentado sobre o trono, tendo em suas mãos um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele viu ali os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os louvores, quando de repente ele ouviu que um dos 24 anciãos perguntava em alta voz: existe alguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, que seja digno de pegar aquele livro na mão do Pai, e abrir os selos, e ler o seu conteúdo? E diz a Bíblia que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, havia alguém digno, sequer de olhar para o livro. E João começou a chorar. Foi quando um dos 24 anciãos disse: João, não chores, porque eis aqui
o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. Ou seja, João, olhando para trás, viu assentado no meio do trono, para o governo daqueles que acham que Jesus não está no meio do trono, assentado um cordeiro como tendo sido morto, ainda sangrando, era o próprio Jesus na base da sua obra de redenção, porque é o fato de Deus, o Filho, se fazer homem e morrer na cruz do Calvário, que lhe dá o direito e a dignidade de abrir o livro, ou seja, de determinar e de proceder com toda sorte de juízos sobre a terra e sobre os homens. Quem vai dar sequência e finalizar a obra de Deus sobre a terra é o Filho de Deus, porque ele morreu. Por essa razão, quando João olhou, lá estava Jesus assentado, como que recém-imolado, e ele diz: este é digno de não somente olhar para o livro, de não somente tomar em suas mãos o livro, mas este é digno de abrir os selos, porque ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus o Pai homens de toda a terra, de toda língua, de toda tribo e de todos os povos. E então, o Cristo ressuscitado fala: João, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Quem quer saber? Só meia dúzia. Só vi 6 mãos levantadas. João, eu vou abrir o livro. E quando eu abrir, você verá. É lógico que esse livro, um livro simbólico dos decretos de Deus, que diz o que há de acontecer. À medida que o cordeiro abria o selo e o rolo se desenrolava, é dito que João via como se uma grande tela, não vai sair para que tem uma grande tela no céu, como se ele olhasse para uma grande tela, não tanto quanto essa, mas em muito maior proporção, e ele pudesse visualizar, não somente as imagens, mas também ouvir os sons do que está previsto e predito para as coisas que haverão de acontecer. E então o Senhor abriu o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, e à medida que os selos iam abrindo, o Senhor ia revelando as coisas que acontecerão logo em breve. Queridos, quando abriu o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo, porque esses 4 primeiros selos abertos, eles constituem uma unidade, ou uma etapa dos juízos, ou dos acontecimentos futuros. João viu que em cada um desses selos havia um cavalo, e nele um cavaleiro, que saía com uma ordem de executar uma tarefa nesses acontecimentos futuros. E João diz que ele viu no primeiro selo um cavalo branco, e um cavaleiro assentado, e a ele foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Segundo selo, não sei se dá para os irmãos enxergarem, eu coloquei da cor vermelha, não é uma cor boa para os irmãos enxergarem, é porque o cavalo é vermelho, aí eu coloquei da cor vermelha. Então, o segundo selo, um cavalo vermelho, e um cavaleiro montado em cima, com uma grande espada na mão, e a ele foi dada a autoridade de destruir a 1/3 parte dos moradores da terra. E isso é muito interessante, porque em todas as especulações proféticas, né? Porque há muita especulação, a profecia dos maias, de Nostradamus, e agora tem aí os Illuminatis, né? Um vídeo que está circulando por aí. Então, apesar de toda especulação meramente humana nessas coisas que não são a palavra de Deus, mas há muito sentido em tudo que é dito em todas essas profecias diversas aí. Inclusive, eu particularmente não cheguei a ver, mas ouvi com precisão aí muitos comentários sobre os Illuminatis, de uma grande mortandade que está previsto sobre a terra. É isso mesmo? É isso, Raico? Tá aí.
Ora, mas isso é bíblico, tá aí, ó. O cavalo vermelho, é lógico, não pense num cavalo e não pense num cavaleiro com a espada na mão, como se fosse o Don Quixote. Não pense nisso. Vamos entender que aqui nós temos uma visão profética. O cavalo é porque, numa rápida propagação, ele vai por toda a terra levando esse juízo. E cada um desses cavaleiros, eles são espíritos que vão executar as ordens de Deus. Sejam espíritos caídos ou não caídos, não entremos nos méritos. Sabemos que tudo e todos são instrumentos usados por Deus para o seu propósito. Então, o segundo selo fala de uma grande mortandade que acontecerá sobre a terra. E o cavalo branco, vamos ao preto. Terceiro selo, o cavalo preto, fala de uma grande fome sobre a terra. E o quarto selo, cavalo amarelo, fala também de uma grande mortandade. Deixa eu corrigir aqui, que eu acho que eu confundi as coisas. O segundo selo, que é o cavalo vermelho, fala da guerra. E o cavalo amarelo, o quarto selo, é que fala então da grande mortandade. De sorte que esses 4 primeiros selos, que é o cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, que falam no segundo da guerra, no terceiro da fome, no quarto da morte, que estão profetizados e preditos em Mateus capítulo 24, como sendo o princípio das dores. Muitas pessoas dizem, nós já estamos no princípio das dores. Irmãos, desde que eu sou criança, que eu escuto dizer que estamos nos princípios das dores, e eu nunca vi essas dores em lugar nenhum. Quando as dores começarem, porque será apenas o princípio das dores, não são as dores propriamente ditas, mas é o princípio. Quando elas começarem, você vai sentir. A terra toda vai sentir. Porque o povo coloca um vídeo de alguns africanos passando fome, lá na África. Fala, olha o princípio das dores. Não. Fome sempre houve em toda a terra e em todo o tempo. Quando o princípio das dores começar, que profeticamente vai durar 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, dos 7 lá de Daniel capítulo 9, quando essas dores começarem, você vai senti-la, tenha certeza. Haja vista que esses cavaleiros todos, ao saírem, eles percorrerão toda a terra. Pastor, e o que é o cavalo branco? O cavalo branco é o surgimento do anticristo propondo uma paz ao mundo. Propondo. Sabemos que o anticristo não pode dar paz ao mundo, porque somente o príncipe da paz, que é Cristo, é que trará a verdadeira paz ao mundo. E a Bíblia diz que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Portanto, a falsa paz na pessoa do anticristo e do falso profeta, a guerra do cavalo vermelho, a fome do cavalo preto e a morte do cavalo amarelo, como princípio das dores, estão todos profetizados em Mateus 24. Os falsos profetas e falsos cristos, a guerra, a fome e a mortandade. Jesus disse em Mateus 24 que esses 4 eventos fazem parte do princípio das dores, e o Apocalipse diz que eles terão lugar quando se encerrar a era da igreja e abrir-se então o primeiro, segundo, terceiro e quarto selo. E então, depois dos 4 selos, o quinto e o sexto selo é um interlúdio. Por que nós falamos que é um interlúdio? Porque ele acontecerá no silêncio da terra. Porque os homens não poderão perceber exatamente os eventos. Porque o quinto selo é o clamor dos mártires. Só Deus vai ouvir, só os céus vão ouvir. Aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, que foram perseguidos, derramaram o seu sangue por causa da verdade. Eles, no quinto selo, haverá de clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando tu não julgas e não vingas o nosso sangue? É certo que aqui na terra não vamos saber desse evento, mas ele estará acontecendo, do Hades, onde se encontram os mártires, para os céus. E é neste momento
que o Senhor lhes responderá dizendo: olha, esperem por mais um pouco, porque é necessário que o número de mártires se completem. Ou seja, há um número de pessoas a sofrer o martírio. E essa completação, esse número que será completado de mártires, são dos mártires que sofrerão martírio durante a grande tribulação. E nós estamos lutando para não sermos nós, né? Porque sabemos que antes da grande tribulação haverá o arrebatamento dos cristãos vencedores. Ah, pastor, não chegou a tribulação ainda não? E aqueles cavalos são o quê? O princípio das dores. É só Deus apertando um parafuso aqui, outro ali, para o homem começar a sentir que ele não é nada, e que ele não pode nada, e que o dinheiro do homem não é nada, para mostrar que a teologia da prosperidade é nada, e que há um Deus no céu, a quem todos deverão prestar contas. Por que diz princípio das dores? Porque haverá de haver um grande parto universal. O mal, ele será dado à luz plenamente. O mal que foi um dia fecundado, que se desenvolveu, que foi sendo gerado, ele virá à tona, virá à plena luz totalmente na pessoa do anticristo e de todos aqueles que estarão com ele aliados. E o bem, que é Deus, Cristo e o seu povo, também virá à luz plena neste parto. Deus está trabalhando intensamente para gerar o seu corpo, produzir a sua igreja santa, incorruptível e sem mácula, e por fim virá à luz. Então, essas coisas virão plenamente, tanto do mal quanto do bem, como um grande parto universal, mediante profundas dores. E então, segue-se ao clamor dos mártires o sexto selo. Eu não tenho, queridos, me perdoem, viu? Eu estava preocupado hoje, porque eu pensei, como eu vou falar essas coisas tudo para os irmãos? Sem tempo, não há tempo para isso. Mas, no sexto selo, se você procurar lá, você não vai encontrar o arrebatamento lá, no sexto selo. Pastor, mas é o arrebatamento? É. Eu não vou encontrar? Não. Você vai ler e não vai encontrar lá. Mas ele está lá. De todo modo, o que está dito de maneira explícita no sexto selo do Apocalipse, capítulo 6, é que haverá uma grande confusão nos céus e na terra. Diz a Bíblia que o sol reterá a sua luz, a lua se converterá em sangue, os céus vai se agitar, se abrir e fechar como um pergaminho, e muitos meteoros estranhos serão lançados, vai ter uma chuva de meteoros em toda a terra, e a terra vai cambalear como um bêbado. Haverá um grande terremoto, haverá uma grande confusão nesse sistema, céus e terra, de sorte que a Bíblia diz que todos os homens que estiverem aqui nesta ocasião, grandes e pequenos, irão correr para as montanhas, para as cavernas, e vão gritar: caí sobre nós e nos escondei da face do Deus Todo-Poderoso e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E aí sim, começará o que a Bíblia chama de a grande tribulação. Quando vier esse momento, irmãos, a terra vai balançar. E não pense que isso é difícil de acontecer. O problema é que nós estamos, talvez, como aqueles lá de 2 Pedro, capítulo 3. Todas as coisas continuam como desde o princípio da criação. Talvez você esteja fiado na firmeza dos seus pés. Seus pés estão firmes. Você dorme e no dia seguinte amanhece, você levanta, você tem saúde, você tem vigor, você tem dinheiro no banco, você tem emprego, você tem salário, tem aposentadoria, tem saúde, tem beleza, e o ar para respirar tem bastante. Você abre a torneira, fica lá, aquela água saindo, você bebe água, água filtrada, água sem filtrar, água com gás, gás natural, água sem gás, todo tipo de água, a gente joga água fora, não é verdade? Acha que isso vai ser para sempre. Não, Deus existe. E a Bíblia diz que o Senhor
se manifestará para destruir aqueles que destroem a terra. Quando eu disse que no sexto selo há o arrebatamento, é porque quando nós lemos então o sexto selo em concordância com a segunda parte do Apocalipse, que é o capítulo 12, nós vamos encontrar que por ocasião do arrebatamento haverá uma guerra nos céus. Quando a igreja do Senhor, os cristãos vencedores subir, Satanás e seus exércitos não irão permitir que a igreja suba para o trono de Deus, e Deus enviará Miguel e seus anjos e irá travar uma luta nos céus. E é esta luta espiritual dos céus o que vai causar e suscitar os transtornos sobre a terra, o terremoto sobre a terra, o agitar dos céus, o apagar do sol, da lua e a chuva de estrelas. Esta guerra que ocorrerá é que vai promover esses eventos. E então segue-se a esse sexto selo, o sétimo selo. Pastor, mas como é que você sabe exatamente que no sexto selo tem esse arrebatamento? Eu tenho dúvida, né? Você não pode dar nem assim uma dicasinha na Bíblia? Posso. É que tão logo acaba o sexto selo, abra aí na sua Bíblia, capítulo 6 e capítulo 7. Observe que o sexto selo está aí nos últimos versículos do capítulo 6, e que o sétimo selo está no capítulo 8. Então, entre o sexto selo e o sétimo selo, tem o capítulo 7, para nos trazer uma informação. Qual é a informação? Que os judeus eleitos pela graça de Deus, que vão passar pela prova da tribulação para serem salvos na vinda visível, pública e pessoal de Cristo, eles serão selados, né? Um número simbólico de 144 mil judeus que deverão ser salvos pela eleição da graça. E do versículo 9 nós vamos ter a prova, ó. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Ou seja, acabou o sexto selo, vimos imediatamente uma multidão de redimidos, glorificados nos céus, diante do trono de Deus. Ora, se eles saíram da terra e foram parar lá, é porque houve certamente o arrebatamento, que pode ser explicado e visto em tantas outras passagens das Escrituras. E isso para se cumprir a promessa de Jesus, que disse lá em Apocalipse 3:10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqueles que guardarem hoje a palavra da perseverança de Jesus, será também guardado da hora da provação que há de vir, que é a grande tribulação. Se você quer se livrar do tempo de grande tribulação, precisa atender à voz de Jesus, guardar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada enquanto palavra do Senhor no seu coração. É por isso que, tendo estes guardado, eles se encontram arrebatados diante do trono do Senhor, antes que a grande tribulação, que acontecerá no sétimo selo, aconteça. Aí vem os selos, ou melhor, o sétimo selo. Pastor, o que é o sétimo selo? Eu sei que o primeiro é o cavalo branco, o anticristo, a falsa paz. O segundo selo eu sei que é o cavalo vermelho, a guerra. O cavalo preto, está lá, vocês lerem, é porque nós não lemos, é muita coisa. É a fome, né? Um cavalo preto e um cavaleiro tendo na mão uma balança de precisão, e uma voz que dizia, 1 medida ou 3 medidas de cevada por 1 denário. Pense você trabalhar um dia inteiro e com o seu dinheiro de um dia de trabalho comprar 1 litro de óleo. E isso não é porque falta alimento, não. É porque a carestia será grande naquele tempo, haja vista que é dito, e não danifiqueis nem o azeite nem o vinho. A riqueza haverá, a preciosidade não faltará, só que a pessoa não terá como comprar. E isso, se você olhar para o sistema econômico capitalista, você sabe que isso é muito fácil de acontecer. Tendo, você não tem como adquirir. E eu sei que o quarto selo é o quarto cavalo,
que é a morte. Eu sei que o quinto selo é o clamor dos mártires. Eu sei que o sexto selo é a grande guerra no céu, que vai resultar, né, no terremoto, no agitar dos céus, das estrelas, do sol, da lua, que é o arrebatamento. E o que é o sétimo selo? Leia comigo para vocês verem. Capítulo 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Irmãos, imagine, o cordeiro está abrindo os selos, primeiro, segundo, e os céus estão vendo, porque João está no céu, nessa ocasião, vendo os selos se abrir. Diz a Bíblia que quando o sétimo selo foi aberto, os céus silenciou. Por que será? Quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Por cerca de meia hora. Porque os próprios anjos, arcanjos, serafins, todos os que habitam, povoam os céus, ficaram no momento totalmente extasiados diante da ira de Deus, predita e prevista nesses selos. Sabe quando você vê algo e de tão dramático você fica sem ter o que falar? Extasiado. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi, como conteúdo do sétimo selo, os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 taças ou trombetas? As taças ainda virá. É muita coisa. As 7 trombetas. Portanto, o conteúdo do sétimo selo são 7 trombetas. Vai tocar a primeira, vai tocar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E como nosso tempo já está esgotado, só basta que você olhe para cá. Essas trombetas, elas predizem que Deus vai lançar juízo sobre as árvores e as ervas, que tanto nos dá o alimento, como produz para nós, pelo trabalho de fotossíntese, o ar que nós respiramos. Imagine quando Deus julgar e queimar e destruir inicialmente a terça parte das árvores e das ervas. Isso é para o homem saber, irmãos, que o homem, ele é servo de Deus. Mesmo aquele que não se diz servo, ele tem que entender que ele não é Deus, o homem não é Deus. O homem não é o que ele pensa que ele é. Quando Deus intervir e começar a tocar essa criação e queimar a terça parte das árvores e a terça parte das ervas, e o homem começar a sentir a ausência do que se alimentar e a ausência de ar para respirar, ele vai começar a perceber que ele é nada. As trombetas também falam da terça parte do mar tornando-se em sangue. E a terça parte da água potável do planeta tornando-se em absinto, amarga. E o sol, a lua e as estrelas, nessa fase, perdendo pouco do seu resplendor. E são juízos sobre a terra. E ainda tem juízo sobre os homens. Os homens que serão feridos com úlceras malignas da parte de Deus. Águas se tornarão em sangue, aumento da temperatura, pensa o sol aquecendo 7 vezes mais. Quem já foi no Pará aqui, levanta a mão. Quem já foi em Palmas? Mato Grosso. É quente lá? Eu me lembro que eu tinha uns 16, 17 anos de idade, eu fui no Mato Grosso, eu queria voltar correndo de lá. Falei, Senhor, ou tu me leva de volta para casa ou me leva desse lugar. Não dá. Agora imagine quando o Senhor começar a punir os homens, aquecendo a temperatura do planeta. E ainda assim, diz a Bíblia que Satanás trará exércitos de demônios que constituirão o exército do anticristo, da besta,
e haverá tortura dos homens. Eu não posso prosseguir nesse ponto, porque é o último, né? Porque são coisas muito grandes. Os irmãos poderão ler o capítulo 8, e ainda tem as taças, como bem lembrou o nosso querido irmão Oséias, que está no capítulo 15 de Apocalipse, que são as 7 taças da ira de Deus. Em resumo, tudo isso, Deus vai intervir na história, Deus vai julgar a terra, e Ele vai julgar o homem, e o homem vai sentir na sua pele esses juízos. Só que todos esses juízos é apenas uma preparação para o que haverá de vir, porque ao cabo desses acontecimentos, desses eventos que o Senhor irá trazer, a Bíblia diz que no final de tudo, o próprio Jesus, Ele virá à terra. O Senhor vai rasgar esses céus e vai intervir na terra, na história dos homens, e a Bíblia diz que todo olho verá o Senhor nas nuvens dos céus. Capítulo 19 nos traz uma descrição belíssima do momento em que o Senhor, juntamente com os cristãos vencedores e arrebatados, virão à terra. E não pense que Ele ficará lá do céu olhando. Ele descerá à terra, e diz o livro de Zacarias, capítulo 14, que os seus pés vão tocar o Monte das Oliveiras. E então, vindo o Senhor, Ele efetuará os seus julgamentos, como o que já foi o tribunal de Cristo, e então o tribunal, o trono de glória que vai julgar as nações, haverá o milênio, e então o grande julgamento, o juízo final, que é do grande trono branco, de sorte que a Bíblia diz que por fim o Senhor vai mudar a sorte deste planeta. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 13, que dizem assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Os céus que agora existem e a terra estão entesourados e reservados para o dia de Deus, para o dia do juízo. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 10, que esta terra e esses céus serão mudados como se muda de veste. Serão trazidos, o Senhor Jesus irá enrolá-los, embrulhá-los, como se quem embrulha uma roupa. E diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Então essa terra e esses céus, conforme Hebreus 1, versículo 11 e 12, e Apocalipse capítulo 20, versículo 11, serão totalmente mudados. É por isso que o Apocalipse capítulo 21 começa dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra. Eu sei que
a proposta, essa abordagem que nós colocamos aqui, pelo tempo, os irmãos deviam saber que não é suficiente. Nós propomos que seria apenas um prelúdio, um ensaio para a nossa conferência. Quanto ao mais, eu espero que vocês guardem no coração esta palavra, que vocês meditem e reflitam muito sobre o que a Bíblia nos diz desses eventos finais que terão lugar na história, e eu acredito, quem sabe, nos nossos dias, antes que nós passemos pela morte. E todos nós os que cremos, então esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém?